Meu nome é Júlia Martins e hoje eu vou socializar a minha prática interdisciplinar desse semestre, em que o tema é literatura em cena e o título que eu escolhi para o meu trabalho de pesquisa foi Shakespeare, Vida, Invenção de Palavras e Possibilidades de Trabalho em Sala de Aula. Esse trabalho irá explorar a vida de William Shakespeare, suas obras, seus feitos para a literatura e para as artes dramaturgas, bem como para a língua inglesa. Iremos refletir sobre a criação de palavras vindas de Shakespeare em suas peças de teatro e obras literárias. Shakespeare fora uma grandiosa e nobre personalidade, à frente de seu tempo. Essa é a razão pelas quais suas obras ainda serem citadas, estudadas e cinematograficamente adaptadas. Também iremos abordar como trabalhar com alunos do ensino fundamental no Brasil e a importância de demonstrar e realizar trabalhos sobre William em sala de aula, bem como fascinar os jovens com a sua história inspiradora. As palavras-chave são Shakespeare, palavras e literatura. E aqui um pouquinho da introdução do paper. William Shakespeare foi uma personalidade de muita influência em sua época, pois muitos escritores após Shakespeare admitiram ter uma inspiração pelo mesmo. Então, quem disse que Shakespeare não pode ainda ser uma inspiração para outros jovens? Pois esse é um dos objetivos desse trabalho. Iremos alavancar a consciência de que o professor deve ensinar literatura nas aulas de inglês e que existem diversos modos para fazê-lo. Modos esses que irão instigar os alunos. Devemos lembrar que normalmente os alunos acham esse tipo de assunto muito chato, pois se trata de fatos muito antigos, sem conexão com a realidade atual dos jovens. Então, o que eu quis dizer aqui nessa parte do trabalho, né? O William, ele foi uma personalidade, então, muito influente, porque ele era um homem à frente de seu tempo. Por que um homem à frente de seu tempo, né? Ele escreveu inúmeros sonetos, inúmeras peças de teatro. Ele sempre foi um menino estudado, um menino intelectual, até passar por algumas dificuldades na vida dele, na vida financeira, entre o casamento dos pais deles, onde o pai não era casado com a mãe, né? Eles eram assim separados, na verdade. E, enfim, ele teve que largar a escola e começar a trabalhar. E foi aí que ele trabalhou para cuidar de cavalos na frente de um teatro que consequentemente era o The Globe Theatre. E ele trabalhou lá cuidando de cavalos até que um dia ele já começou a trabalhar por trás dos palcos, ajudando lá, né, no teatro. Até que um dia também, conforme for passando os anos, né, com certeza, ele escrevia peças pro local. Ele atuava as próprias peças, né? E durante todo esse repertório, ele já escrevia, né? Que foi quando ele casou pela a primeiro casamento, que ele teve os filhos, e tudo mais, foi ali que ele começou a escrever, né? E em Londres a arte era mostrada nas ruas, nas esquinas das ruas, antes de existirem os teatros, as peças de teatro como uma coisa mais formal e chamando outra parte da sociedade. E o que é interessante sobre o The Globe Theatre é que ele é literalmente um globo. Até hoje ele mantém a mesma estrutura, né? Hoje ele é chamado de The Shakespeare Globe, né? O globo de Shakespeare, que ele é um globo, ele é redondo, né? E isso nós sabemos, nós que estudamos na licenciatura, o círculo é uma coisa que se solidariza mais, que faz tu olhar para o outro, que faz tu ter carinho mais pelas pessoas, causa uma aproximação. Então foi muito interessante, né? Lá em 1600 e pouco, quando construíram esse teatro pela primeira vez e até hoje como mantém a mesma arquitetura. Isso é um fato muito interessante. E como foi dito ali no título do trabalho, sobre as invenções de palavras, né? Shakespeare inventou diversas palavras que são utilizadas até hoje, e também expressões, né, do dia a dia, como por exemplo, for goodness sake, neither here, not there, what is done, break the ice, catch a cold, uncomfortable, manager, hot blood, knock knock, who is there, negotiate,
Heart of Gold, Unreal, All of Sudden, Arch Villain, Eventful e outros, né? Por exemplo, ele inventou a palavra assassination e já existia a palavra murder, né? Então, ele inventou para ser um sinônimo, para ser uma coisa nova e muitas pessoas acreditam que era para causar polêmica também, sabe? Para chamar atenção, com certeza, né? Para a arte dele. Então foi com certeza uma pessoa muito memorável, né? Como disse ali, não é à toa que até hoje ele é estudado, ele é falado, faz 400 e poucos anos atrás que esses fatos todos aconteceram e as obras dele viram músicas, viram adaptações de peças e tudo mais, filmes. Então é uma coisa que os jovens precisam ter esse contato e o professor tem o dever de dar esse contato. Claro que normalmente a carga horária é pequena, mas sempre que puderam, que tiveram tempo, reconhecer a importância deles conhecerem a literatura. E com certeza Shakespeare foi um dos pais da língua inglesa, tá? Então muitas coisas que eles assistem nos filmes, hoje que eles adoram assistir legendado, são expressões inventadas por ele. Por exemplo, a expressão knock knock, who is it? Toque toque, quem é? É o que traduz essa expressão, né? Quantas vezes ela já foi utilizada? Ela é utilizada como piada. Então, assim, é uma coisa muito grande tu reconhecer quem que inventou aquela palavra. Tu tem que, como professor, causar uma curiosidade, instigar eles e levar para o universo deles. Porque, como foi falado, normalmente eles acham que é uma coisa muito chata, porque faz muito. Porque faz tempo, né? Faz anos, 400 anos que esses fatos realmente aconteceram. Então tem que trazer para algum tipo de conexão que eles venham a ter com essas coisas. Tem que fascinar os alunos. É o dever do professor causar esse brilho, esse encanto pelo estudo, né? E aí, nesse trabalho, tem várias ideias, né? Que pode se trabalhar. Uma delas foi trabalhar com músicas, né? Por exemplo, a Taylor Swift tem uma música chamada Love Story, que é sobre Romeu e Julieta, né? Fala sobre o pai e tal, e sobre todo, né, as coisas que eles enfrentaram e o amor deles e toda aquela história de morrer juntos e tudo mais. Recriar peças com personagens diferentes ou criar personagens homoafetivos, fazer coisas assim, introduzindo questões sociais dentro das peças, entende? Fazer alguma coisa com que eles se identifiquem dentro da peça, dentro do soneto, né? E fazer eles atuarem, entende? Inverter papéis. Então é uma coisa muito interessante e que normalmente eles gostam, eles se envolvem. E aí tem todo o trabalho que o professor tem que fazer para fazer com que eles cumpram esse compromisso, com que eles se envolvam nesse cenário, né? Ah, então vamos seguir adiante aqui na fundamentação teórica. Eu trouxe uma citação, né? Foi citada por Tibério, a citação original é de Colley Slater, sobre essa temática do aprendizado de inglês, né, no Brasil, como que ele é. Então, segue assim. Durante muito tempo, acreditou-se que o aprendizado do inglês deveria ser mais funcional, com objetivos específicos, como o de inglês para negócios e turismo, sem a conotação cultural do texto literário. No entanto, o desejo de alguns aprendizes em conhecer a literatura estudada começou a se manifestar mais frequentemente. Então, aqui traz que, às vezes, né, alguns estudantes, ou muitos estudantes, têm o desejo de estudar literatura, porque como a gente está na era da informação, da tecnologia, eles já vêm com informação para dentro da sala de aula e não nós, professores, que levamos para eles, né? Nós temos que ter a ter a coragem, assim, digamos, eu acho, né, estar preparado, na verdade, para responder todas as perguntas que eles vão trazer para a sala de aula. Então, aqui quis dizer que às vezes eles vêm com o desejo de estudar
coisas literárias, para saber a origem das coisas. Os jovens costumam ser muito questionadores, né, muitas vezes. E como foi acreditado que o ensino do inglês no Brasil deveria ser, né, com objetivos específicos, como diz ali, mas que na verdade é muito importante que eles estudem literatura, que eles estudem a origem da língua, que eles estudam países que falam inglês, culturas diferentes do mundo inteiro. Isso tudo envolve uma língua. A língua não é somente objetivos específicos. Isso é passar muito superficialmente por cima de um idioma. E isso é importante que eles entendam, tá? Porque muitas vezes conhecendo essas coisas, essas diversidades culturais, pode fazer sim com que eles se identifiquem com alguma coisa. E a identificação para aprender um idioma e para ter vontade de aprender esse idioma é fundamental, tá? E aí segue a próxima citação, que é uma continuação, né? E ainda assim, eles dizem que reconhecem que os professores de língua inglesa acreditam em alguma mudança interna para externa, que esse tipo de ensinamento no ambiente escolar consegue trazer para os jovens, como, por exemplo, manejar e repensar situações de vivência em sala de aula. Então, se a gente traz essas releituras de obras, tudo mais, e começa a trabalhar esse globo cultural, literatura, países, pessoas, história da língua, ou até mesmo invenção de palavras, isso faz eles repensarem em muitas coisas e com certeza ajuda na cidadania, na convivência, em colegas dentro da sala de aula, bem como com o professor. Então, é que é uma coisa muito humana, uma coisa muito natural. Então, é para correr desse tipo de conexão. Aqui nós temos a metodologia, né, que para esse trabalho foi escolhida a pesquisa qualitativa online, em livros e periódicos achados na internet, ferramenta que hoje facilita muitas pesquisas. Pode-se dizer antecipadamente que os objetivos propostos no início foram alcançados, sim, a partir dessa escolha de pesquisa, se mostrando efetivamente para realizar uma pesquisa remota. Aqui os resultados e discussões, então, desta pesquisa. Ao corporificar esse trabalho, podemos finalizar o mesmo com as devidas notas. Ao expormos aos alunos uma personalidade conhecida por eles, como Shakespeare, somente por seu famoso nome, né? Porque é famoso para eles só pelo nome. Na verdade, eles não sabem a fundo quem foi, ou se sabem, não sabem dos feitos, da real coisa, dos fatos importantes mesmo, né? Então, seguimos aqui. Isso não surge, o nome não surge o efeito que esperamos. Porém, se uma aula explicativa e demonstrativa de toda sua história e feitos como suas contribuições para o idioma inglês, o seu idioma, os alunos podem se sentir inspirados e até fazerem uma viagem no tempo e se encontrar com William. Esse era um dos objetivos do trabalho, além de fazer com que os alunos façam releituras de suas obras, conhecer as palavras por eles criadas e refletir sobre a literatura nas esquinas de Londres. Pode inspirar o mais tímido dos alunos. Já o outro objetivo traçado desde o começo para esse trabalho era fazer com que nós, pesquisadores, ao lermos e meditarmos sobre o indivíduo, nos sentiremos maravilhados e pensar que tudo isso aconteceu por volta de 1590, esquecendo o que anteriormente sabíamos sobre William superficialmente, né? Então, é uma fala muito importante de se fazer com os jovens, e esse trabalho está cheio de dicas como trabalhar de forma leve e de forma com que eles sejam protagonistas da aula. Porque se o professor for protagonista de uma aula que eles já não estão muito afim, de uma aula que eles já não consideram um assunto conectivo ou de uma coisa interessante, simplesmente tu vai só perder tempo com o professor falando e os jovens não vão reter nada de informação. Então, eles precisam se colocar à frente, o professor precisa supervisionar, mediar as situações. Eles têm que ser protagonistas de aulas como essa, tá? Conclusões. Para consumar esse trabalho, podemos expor que Shakespeare merece todo o sucesso e relevância que tem até os dias de hoje e que sejam levados por muitos mais anos, pois foste um grande ator, dramaturgo, um completo e verdadeiro artista.
Por essa razão, os professores de língua inglesa precisam fazer a ponte que conecta os alunos com o idioma que irão aprender e alguém que fora muito importante para sua construção. E como que foi importante? E o que essa pessoa criou? Quais foram seus feitos? Como seriam encarados esses feitos nos dias de hoje? E se alguém nos dias de hoje começasse a inventar palavras em inglês, até mesmo palavras que já existissem para ser usadas de sinônimo. Como que isso iria ser encarado hoje? Então também é muito bom para trabalhar com, por exemplo, redações, né, criações dos alunos. Esses são os focos, porque a gente está falando de uma pessoa que criou muitas coisas, além de palavras também. Então nós temos que trabalhar com criações, tá? Assim, o docente tem a oportunidade de mudar o cenário de língua inglesa para o aluno, como foi mencionado na fundamentação teórica, né, lá atrás, que é dos objetivos específicos do inglês, né, a gente tem que mudar esse cenário, tá? Claro que os objetivos específicos são fundamentais para atingir uma fluência, para saber falar o básico, o intermediário, tudo mais. Sem eles não existe aprendizado em língua inglesa. É importante lembrar outras coisas que possam complementar mais o trabalho e que com certeza irão, né? Assim, então, vamos continuar aqui. Como foi mencionado na fundamentação teórica, e mais realizar diferentes tipos de trabalho com Shakespeare, como foi falado aqui também, né? É importante que os jovens saibam que cada pessoa que passa por um idioma deixa sua marca, algo somente seu, e que por isso o idioma sempre está em constante mudança, e que essa é uma das razões pelas quais um aprendiz de inglês nunca aprende tudo. Assim como um aprendiz de qualquer outra língua, tu nunca aprende tudo. Isso tem que ficar claro para eles por essas razões e também pelo pensamento de pensar que o professor sabe de tudo e que nós retemos a informação e passamos. Não é assim. O professor também erra e o professor também não aprende tudo, tá? Então esse pensamento também é muito importante de repassar para os jovens. E aqui seguem as referências do trabalho, né, de Alencar, Frazão, Neto, Tibério, Thomas e a Wikipedia, que são as informações sobre a canção da Taylor Swift, que é muito importante de trabalhar, eles têm uma conexão por ser uma cantora americana e tudo mais. Normalmente eles já conhecem as músicas, só que não sabem da história, ou até mesmo não sabem do que a música se trata. E essa foi a socialização da prática. Agradeço a todos por terem assistido.